Marcos, é um prazer estar com você aqui na Poly Angels, né? Eu acho que você aqui se sente em casa. Então, vamos bater um papo aí sobre a sua jornada, sobre a Canary. Um prazer, como você falou, assim, tá entre politécnicos aqui é super legal também, um sentimento bom. Eu acho que eu posso começar talvez contando um pouco o que é o mercado, assim, o que a gente está fazendo por aqui e como que a gente vê, né, assim, esse mundo de investimento em startup. Acho que só rapidíssimo, né, para ter um contexto, assim, eu comecei minha carreira, enfim, eu fui fazer produção, fui trabalhar no mercado financeiro. Comecei minha carreira no JP Morgan, aqui em São Paulo, depois um pouco também em Nova York. Enfim, tinha meio que essa cabeça de que, puxa, essa era a carreira legal para tocar, para ter, etc. Até um pouco de influência também em casa. Mas logo em seguida, sabe, eu sempre tive uma vontadinha de ter alguma coisa minha, assim, de ter um negócio meu, como se alguma coisa minha. Passei um tempo no banco, não curti tanto e acabei indo. Foi a época que eu comecei a ver o nascimento da indústria de hedge funds aqui no Brasil, né? Então foi uma época até bem interessante, porque acho que isso foi 2005, assim, foi quando eu comecei a ver bastante uma acelerada grande, né, de novos fundos aparecendo no Brasil, de fundos de ações e tudo mais. E eu falei, puxa, eu queria estar daquele outro lado ali, não queria estar no banco, queria estar na minha própria empresa. Eu dei uma sorte enorme que eu conheci o Arthur, que era um cara que tinha idealizado uma gestora que na época chamava M-Square, hoje ela evoluiu até, são duas empresas separadas, uma chama M-Square, outra chama Velt, que a gente, enfim, eu ajudei ele a começar, ele foi a primeira pessoa a me juntar a ele em 2005. Então, assim, foi quando eu estive do outro lado da mesa, né? Tinha saído do banco, fui para uma gestora da qual eu participei bem do comecinho, e adorei, assim, fazer um negócio do zero. Fiquei por lá 11 anos, e em 2015 eu resolvi sair exatamente porque eu estava bastante interessado nesse mundo de venture capital. Já fazia investimentos anjos na física, assim, já estava interessado, queria fazer alguma coisa ali. Sempre gostei de inovação. Nesse meio do caminho também estudei economia também, fiz mestrado em economia, mas sempre tive um pouco essa cabeça talvez de engenheiro, né, de querer, enfim, gostar de inovação e tudo mais. Sempre foi o que eu sempre li, sempre me interessei. Comecei a brincar disso na física, assim, de um jeito bem desestruturado, ainda trabalhando no mercado financeiro tradicional. E resolvi sair porque eu falei, puxa, eu preciso estudar esse assunto a fundo, assim, preciso entender. E estava com uma cabeça, que daí um pouco tem a ver com, acho que o que a gente está tentando construir aqui, mas eu estava com uma cabeça de que, isso foi 2015, assim, 2015, 2016, que eu não queria montar uma gestora de venture capital com gente só do mercado financeiro, porque o que eu estava percebendo naquela época é que eu estava fazendo investimento anjo, que acho que também é um pouco do assunto que a gente está falando, e eu tinha um sentimento que, assim, pô, eu estava fazendo investimento anjo ruim, assim, eu estava fazendo meio para aprender, mas eu não tinha muito uma boa ideia do que era bom e do que era ruim, sabe? E uma visão meio ruim de deal flow, né? Assim, de, puxa, o que tem de qualidade por aí, né? E era uma época que eu percebi também, talvez a única coisa que, assim, o meu benefício que eu estava vendo em 2015, 2016, turma do mercado financeiro tradicional meio que tirava um certo sarro, assim, de coisas como Nubank, né, e etc, que eu falava, pô, tem alguma coisa errada, porque a única coisa que eu tinha percebido é que tinha muita gente indo trabalhar nessas cidades, né? Literalmente gente da Poli trabalhando no call center do Nubank, né? Eu falei, pô, ninguém, né, no Itaú não tinha gente da Poli trabalhando no call center, então assim, alguma coisa estava acontecendo, e só que então a minha cabeça era o seguinte, puxa, preciso sair do mercado financeiro total, assim, tentar entender um pouco esse mercado de venture. Tinha uma vontade pessoal de me envolver em alguma coisa que pudesse ajudar a fomentar empreendedorismo no Brasil, né? Um lado meio piegas, assim, mas eu realmente tinha uma vontade de fazer alguma coisa pró país, assim. É, então, assim, também juntou essas duas coisas. Comecei a estudar outras coisas que fomentariam o empreendedorismo, mas acho que eu cheguei logo à conclusão de que um fundo de venture capital poderia ter um impacto muito grande, né? Porque ele, se você executar direito, ele é um negócio super exponencial, né? E que se você de fato executar direito e multiplicar o capital, você consegue atrair mais gente boa para trabalhar com você, você consegue, né? É um negócio que fica perene no tempo e tudo mais. Então tinha essa visão também de que um modelo de venture capital poderia ser interessante. Mas o que eu fiz
para, assim, acho que o principal motivo, acho que de ter embarcado no Canary, assim, foi que eu conheci meus sócios. Então, nessa meio que viagem de, puxa, com quem que eu faria um negócio desse, né? Com quem que eu me juntaria? Eu queria me juntar com gente do mercado de tech, né? Assim, e com empreendedores, no final das contas, né? Quem estava construindo empresas. E daí eu dei uma sorte meio maluca que eu conheci rápido meus sócios. Então, nesse movimento de eu ter saído da gestora, né, da M Square, da Velt, e estudado Venture Capital, a minha ideia era ficar um tempo estudando mesmo, meio sabático, assim. Deu umas 2 semanas, eu conheci o Florian e o Mate. Daí meu sabático foi para o Brejo, mas foi quando a gente começou a desenhar esse modelo, né? O Florian e o Mate, eles eram muito amigos do Júlio, então, e a gente se conheceu, viu o Patrick, né? Eu vou falar de cada um, mas o Patrick foi meu sócio na gestora anterior por mais de 10 anos. Era um cara do mercado financeiro tradicional também. O Florian e o Mate são 2 alemães, né, que vieram para o Brasil há uns 10 anos atrás. Eles, na época, quando eu conheci eles, eles estavam tocando a Print, que era uma gráfica online, que era uma startup que estava indo super bem até, inclusive. E quando eu conheci eles, eles estavam bem no momento de pensando o que eles iam fazer, se eles iam vender a empresa, etc. No fim, eles venderam a empresa para uma empresa americana listada na Nasdaq e montaram a Loft, né, que está indo super bem, que acho que muitos devem conhecer, que está voando. E o Júlio Vasconcelos, que era amigo deles já, era o cara que tinha montado o Peixe Urbano, que talvez foi a primeira história de venture capital backed company, né? Essa é uma empresa de fato que levantou capital desde o Brasil até Benchmark Capital, GA, etc. Levantou, né, bastante capital. Foi aquela montanha-russa maluca, né? A história do Peixe Urbano lá atrás. E colapsou, né? Ele fez turnaround, enfim, depois e eu conheci ele quando ele estava vendendo o Peixe Urbano para o Baidu, o grupo chinês. E o Júlio também tinha sido o cara que montou o Facebook no Brasil, né? A operação do Facebook no Brasil naquela terra de Orkut, né? Na época que tinha Orkut. Então ele foi a primeira pessoa que veio para cá, assim, para montar a operação. Então eles eram, tanto o Júlio quanto o Florian quanto o Mate, eles tinham o que eu estava buscando, que era essa conexão com o mundo de empreendedorismo, né? Com a galera que estava realmente empreendendo. E essa turma, por alguns motivos que a gente pode até falar aqui, realmente acho que como qualquer mercado, né? Você tem as tribos, né? Você tem as pessoas que se conectam, que se ajudam e tal, que acho que é um pouco que vocês estão fazendo aqui também, né? De comunidade. Lá tinha, assim, eles eram amigos pessoais de todo mundo que, né, em 2015, 2016 nem eram tão conhecidos, mas era o próprio Davi Velez do Nubank, era a turma do 99, a turma do Melios, do Enjoei, Doutor Consulta, Quinto Andar, Dog Hero, todo esse pessoal, eles meio que se conheciam, assim, se ajudavam, vários tinham estudado juntos, né? Então, assim, tinha uma certa comunidade ali. Eles já faziam muito angel investment juntos, assim, se co-investiam, né? Investiam nas próprias empresas, investiam nas empresas dos outros, de um jeito meio desestruturado, mas existia isso. E daí aquela minha, que eu falei, aquela minha desconfiança que eu não tinha um acesso bom de deal flow foi super comprovada, né? Porque assim, eles eram os caras que estavam investindo nas empresas que estavam indo bem, né? E daí um pouco daí veio a história do Canary. A gente começou a desenvolver essa tese, nós 5 juntos. A gente começou a investir como angels juntos, né? Assim, criando meio que um comitê de investimento, tudo como se a gente já fosse um fundo antes de ser um fundo. E passamos um ano fazendo isso, 2016 inteiro. Daí, em 2017 a gente levantou o primeiro fundo do Canary. E a tese que a gente tinha lá atrás era exatamente essa, era assim, puxa, os melhores empreendedores devem estar conversando com empreendedores. Então a gente precisa ter um monte de empreendedor perto da gente, porque eles é que vão ter acesso, por 2 motivos. Um é que eles iam ter acesso aos melhores empreendedores. Número 2, eles têm acesso a conhecimento, né? Porque eu acho também que a gente tinha uma visão que, assim, seria muita arrogância achar que a gente montaria um fundo e que a gente ia ter toda a expertise do mundo para ajudar uma empresa dentro da estrutura do fundo, né? Porque aquela história que a gente brincava, né? Assim, poxa, quem é a melhor pessoa de branding online do Brasil? A melhor pessoa de gestão de engenharia de software no Brasil? Puxa, ela não deve estar num fundo, ela deve estar em alguma empresa, né? Fazendo alguma coisa. Então, vamos meio que criar uma rede muito grande de gente em volta da gente, que a gente ia ter acesso a essas 2 coisas, né? Quem estava montando a empresa e conhecimento. Então foi assim que a gente nasceu. Então o fundo, acho que ele tem uma característica que é essa característica de rede. Assim, a gente nasceu com uma estrutura até societária não tão óbvia. No começo foi difícil levantar o primeiro fundo, porque as pessoas não entendiam muito. Mas porque a estrutura toda e todo o conceito era o seguinte:
nós éramos 5 sócios fundando o fundo, mas eu ia tocar o dia a dia, eu ia levantar capital, eu ia montar os processos de investimento, né, tudo o resto que precisa fazer dentro de uma gestora, que é o que eu já tinha feito, então eu sabia fazer. Mas os meus outros sócios iam continuar operando suas próprias empresas, né? Ou seja, de verdade ia ser um fundo tocado por gente que estava empreendendo. E a gente ia ter uma rede muito grande de empreendedores em volta da gente, né? Que é o que a gente também trouxe para perto. Vários deles a gente convidou eles para investirem no fundo. Então, o primeiro fundo nosso nasceu com um monte de empreendedor investindo no fundo com a gente, assim. Então, era uma estrutura que eu falei pouco usual, porque, né, você imagina uma gestora de fundo, sei lá, tem um monte de gente sentada, né, olhando planilha, fazendo conta, etc. E aqui eu tinha um monte, os meus sócios estavam vendendo a Print, montando a Loft, o Júlio tinha vendido peixe urbano, montando uma outra empresa na Califórnia. Então, assim, eles não estavam aqui no todo dia, mas eles estavam super comprometidos, porque eles são parte do meu comitê de investimentos. Eles botaram toda a reputação deles, porque eles trouxeram, né, toda essa rede para dentro, e eles me ajudam pra caramba no dia a dia, mas eles não precisam estar aqui, né? É um pouco essa estrutura. E daí, assim, acho que acelerando um pouco a história, a gente tem uma visão hoje eu acho que tem algumas coisas, assim, falando de investimento, né? Acho que, assim, tinha uma visão macro que era por que a gente fez, né, o fundo? Primeiro, assim, a gente tem uma visão que a ideia é criar de fato uma firma de investimento, né, de venture capital na América Latina. Assim, essa é um pouco a ambição. Só que eu acho que quando você olha qualquer empresa de venture capital bem sucedida do mundo, ela tem uma estratégia de early stage muito bem feita. Porque, de novo, é onde você tem acesso ao deal flow, né? Onde você tem acesso a gente que está montando empresa. Então, assim, né, sei lá, dou um exemplo aqui meio bobo, mas as pessoas falam, sei lá, do Sequoia pra caramba, né? Todo mundo pensa no Sequoia, pensa na estratégia de venture capital do Sequoia, né? Mas eles têm bilhões de dólares em ações listadas, por exemplo. Eles têm fundos de todos os tipos, eles são uma firma de investimento, mas tem uma estratégia muito bem consolidada de early stage, né? Acho que para você ser bem sucedido nesse mercado, precisa ter esse acesso, né? E então a gente começou com o Canary exatamente por causa disso. Tinha uma outra visão, que era essa história de rede, então a gente achava que para ser bem sucedido, para ter acesso, etc., tinha que ter uma rede forte de empreendedores em volta. Depois teve uma outra questão que é mais macro, que a gente tinha uma visão que ainda tem, que assim, tá tendo uma migração muito forte, né, de gente muito boa para esse mundo de empreender. Assim, talvez esse é o grande motivo de a gente ter feito tudo isso, né? Eu acho que está só no começo, na verdade, mas a gente acha que é a história que eu estava falando no começo, que a gente estava brincando aqui também, assim, acho que todos aqui que se formarem em boas faculdades, a gente sabe que em cada momento né, do Brasil, uma coisa era o legal, né, para ir trabalhar, né? Já foi, sei lá, empresa pública, já foi os grandes bancos, né? Já foi consultoria, né? Os programas de trainee, né? Da Ambev, da Unilever, etc. E acho que agora tá assim, teve na época do mercado financeiro, hedge funds e tudo mais. A gente está vendo agora uma questão muito transformacional, assim, que os melhores talentos estão indo se juntar a times que estão começando. Não necessariamente estão montando suas empresas, mas estão se juntando a times, né? Essa talvez é o principal motivo da gente ter feito fundo, porque a visão era o seguinte, pô, vai ter matéria-prima de um lado, né? Vai ter gente boa, precisamos ter capital de outro lado e juntar esse negócio para funcionar. E daí eu posso falar um pouco que, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento meio único de Brasil, assim, de arbitragem nesse sentido. Acho que as melhores empresas, por exemplo, que a gente está se envolvendo, é onde os fundadores têm uma vantagem quase que unfair no mercado de acesso a talento e acesso a capital. Assim, acho que é um pouco isso que está acontecendo no Brasil. Então, essa era outra tese assim da gente. E daí, falando um pouco de ambiente, né? Eu acho que a gente deu uma bruta sorte que o mercado de fato acelerou na nossa cara, assim. Então, quando a gente começou, a gente achava que, sei lá, essa história de talento é legal, as pessoas não querem empreender, mas talvez a gente estava 2, 3 anos na frente, né, do que podia ser. E, puxa, virou na nossa cara, né, como todo mundo sabe, né? Então, assim, virou super rápido, só se fala nesse assunto, tem um monte de empresa aparecendo, um monte de gente boa aparecendo. E uma outra coisa que está acontecendo nos últimos 2 anos, que a gente está identificando, é cada vez mais gente experiente, né, os tais dos second timers, third timers, né, fazendo empresa no Brasil. E isso é um negócio muito muito novo no Brasil, assim. Acho que se você pegar, a gente fala isso para nossos investidores gringos, né?
parece meio óbvio, né? Quanto mais tempo passa, mais você vai ter second timer, né? É uma questão matemática, mas não é, porque no Brasil acho que a pessoa montava uma empresa, ganhava dinheiro e ia embora morar em Miami, né? Sei lá. Agora não, você vê a pessoa falando, não, vou ficar aqui, vou fazer de novo, né? Vou empreender de novo. E isso é super relevante, porque isso você diminui o risco de execução absurdo, né? São pessoas que já sabem contratar, já passaram perrengue, já sabem, sabe, várias coisas sobre o começo de uma empresa que um cara que nunca fez não sabe. Então tem uma diferença absurda, assim, de qualidade, eu acho. Então nessa parte a gente está super animado. Do ponto de vista de liquidez e de atividade de venture capital, eu acho que a gente está só no começo. Então, apesar de ter muita notícia de que está bombando, um monte de rodada, não sei o quê, a minha, talvez é uma visão um pouco contrária. Eu acho que estava vindo de uma base muito pequena, né? Então, assim, qualquer coisa grande parece infinito, mas é realmente ainda muito pequeno. Né? Qualquer medida que você faz de atividade de venture capital aqui no Brasil, sei lá, em percentual do market cap de empresas de tech ou em percentual do PIB, é tudo ridículo comparado com qualquer outro país. Então, a gente ainda está super no começo. O que está acontecendo agora que está interessante é que está entrando cada vez mais players não locais, né? Então, a gente está vendo cada vez mais fundos gringos olhando para o Brasil e para a América Latina, e cada vez mais cedo, porque esses caras entravam mais tarde, né? Olhavam, sei lá, Series B, Cs, e a gente está vendo essa turma entrando no Series A no Brasil. Isso também acho que é bem relevante, porque vai gerar mais competição também no mercado, né? Entre todos os fundos, isso acho que é positivo para o empreendedor, porque no final das contas, isso é uma outra coisa que eu ia falar do nosso jeito que, sabe, quando a gente foi criado, a gente sempre pensou o seguinte: pô, a gente tem que criar um fundo que opere como se o mercado fosse super competitivo, mesmo que quando a gente começou até, sei lá, a gente estava meio sozinho como fundo fazendo, né, de forma profissional o primeiro cheque. Porque o foco do Canary é ser o primeiro cheque, né? Mas a gente sempre pensou, pô, vamos operar de forma como se fosse um mercado super ultra competitivo, se tivesse 100 fundos, porque você tem que fazer isso pensando que você tem que tratar, tem que ser rápido, né, com o empreendedor, tem que tratar de forma simples, tem que ser fair e etc. Porque se você tiver um ambiente que é ao contrário, né, muito que o pêndulo está muito do lado do capital, do fundo, a verdade é que você vai ter pouca gente boa empreendendo. Então a gente sempre teve um pouco essa visão, assim, parece meio um tiro no pé, né, de falar assim, pô, mas vocês são muito, sei lá, pró-empreendedor, sabe, a gente não, por exemplo, a gente não gosta muito de entrar em ambientes muito de competição ou de negociação muito forte. Por quê? Porque a gente acha que você está minando, né, aos poucos o ambiente de favorável para alguém querer empreender. Eu brinco até aqui assim, tem muita competição hoje entre os fundos, né? Pô, se um cara conseguir brigar com todo mundo, quebrar todos os fundos, só sobrar um fundo, esse cara também quebrou, né? Porque ninguém vai empreender num país onde tiver só um investidor, né? Então, assim, você precisa ter um ambiente, na verdade, fértil de investidores, né? Essa é a verdade. Então, a gente sempre teve isso um pouco na cabeça, assim. Mas acho que é isso, assim, de história. Então, a ideia, só para completar, então hoje a gente está no nosso terceiro fundo, a gente levantou o primeiro em 2017. A gente tem uma visão de portfólio, de construção de portfólio diversificada, que eu acho que também não é óbvio, assim, acho que não tem resposta certa, mas a gente tem feito bastante investimento, por volta de umas 50 investimentos por fundo. A gente reserva capital para follow-on, e a gente, há 2 anos atrás, a gente resolveu montar uma outra estratégia, e que em cima do Canary, né, que é o Atlântico, que a gente chama, que é um fundo tocado pelo meu sócio Júlio, e que está focado mais em empresas com, que a gente fala, com product market, com market fit provado, né? Assim, essa é um pouco a ideia, que normalmente é um Series B no Brasil, eventualmente um A grande, mas é uma outra estratégia, mas que a gente acha que é super complementar ao que a gente está fazendo aqui. Então, são estratégias debaixo da mesma gestora, digamos, mas são independentes, né? Um ponto que você trouxe que confirma uma sensação que eu tenho, mas eu queria validar para ver se eu entendi direito, né? Esse relacionamento dos founders, né, acaba dando um unfair advantage, em alguns casos, para atrair o investimento para aquela startup, porque a gente nota, às vezes, algumas startups muito legais, até com times legais, mas que têm mais dificuldade de conseguir
investimento, às vezes, do que algumas startups, onde a gente nota que o founder tem uma rede de relacionamento. Como é que funciona isso na equação? Eu acho um ótimo ponto, Rubens. Assim, eu acho que tem esse efeito, com certeza. A gente, por exemplo, que opera muito baseado em rede, acho que até uma preocupação que a gente tem aqui como investidor puxa, como é que a gente expande a rede, né? Porque a rede tende a ficar meio viciada, né? Porque pessoas meio parecidas chamam pessoas parecidas, né? Então, assim, a gente até tem uma preocupação até com diversidade, e diversidade de todas as formas, né? De gênero a regional, né? Assim, tem várias coisas que, puxa, se você monta uma rede, a nossa rede nasceu com uma certa característica, né? Do tipo de pessoa, onde se formou, gênero e tudo mais, que tende a ser meio similar. E daí você tem esse problema, porque às vezes pode ter um time incrível, mas que não está conectado nessa rede, e daí é difícil você chegar neles, né? E acho que tem um negócio que quanto mais cedo você está investindo, que é como a gente investe super cedo, né? A gente brinca que do pre-PowerPoint, né, até o Series A, assim. Eu acho que você está investindo nas pessoas, no final das contas, né? Como é tão cedo, você está investindo nas pessoas. Se você está investindo nas pessoas, realmente, assim, a única forma é através de uma análise dessas pessoas, que envolve checagem de referência. Não tem muito como, né? Então, assim, a gente tem tentado expandir rede para conseguir checar as referências, para conseguir ter acesso a gente muito boa, mas com certeza você tem essa questão. Então, assim, acho que colocando de uma forma mais simples, quando você tem um bom contato, faz muita diferença para você conseguir investimento, né? Porque, assim, puxa, eu conheço, por exemplo, se o Fernando, que a gente investiu, me liga hoje e fala, puxa, você tem que falar com esse time que eu conheço, trabalhei com os caras, etc. É diferente do que uma pessoa que manda um e-mail que você nunca ouviu falar da pessoa e por onde que você começa, né, a ver se a pessoa é boa ou não é, com quem que ela trabalhou. Então, acho que ainda você tem essa questão que a gente, assim, e é uma preocupação nossa, porque eu acho que o Brasil é enorme, você tem um monte de, né, profit pools, que a gente fala assim, gigantes no Brasil, e se o nosso objetivo é investir nos melhores times que vão fazer coisas muito grandes, a gente precisa conseguir chegar em times que não estão chegando na gente, né? Então, assim, é uma discussão enorme aqui dentro. Vocês têm uma reputação de serem muito ágeis, muito rápidos no processo decisório, né? Mas, como você falou, o peso da decisão está muito associado a conhecer o time, conhecer as pessoas. E isso toma tempo. Como é que vocês reconciliam essas duas coisas? A gente está tentando criar alguns processos assim meio até baseado em dados, assim, está ficando divertido, ainda está super no começo, mas a gente está tentando, eu diria que é muito mais parecido com, você está tentando avaliar as pessoas, né? Então a gente está tentando criar assim os nossos algoritmos aqui, assim a gente está tentando dar nota para tudo que a gente consegue quando a gente conversa com um time, né? É desde assim, pô, a história das pessoas, o que eles já fizeram, com quem eles trabalharam, onde estudaram, enfim, a gente começa a dar um monte de nota. Pô, conhecem o mercado que eles vão trabalhar? Conhece o consumidor que eles vão trabalhar? Conhece o modelo de negócio que eles vão trabalhar? Assim, a gente está tentando dar nota de tudo para conseguir quantificar isso. Para falar a verdade, assim, né, é um trabalho não terminado, assim, mas a gente está tentando usar um pouco disso para facilitar nessa discussão, que assim, porque isso é uma coisa engraçada, né? Quando você começa a só olhar pessoas, você fala assim, bom, chega um sócio seu e fala, puxa, esse time é incrível. Daí chega um outro sócio e fala, pô, esse time aqui, incrível. E daí, pô, tá bom, então qual é o mais incrível, né? Como é que a gente escolhe? Então a gente está tentando quantificar um pouco isso e tentar criar processos que sejam rápidos, né, para isso. Então, puxa, daí o time já sai correndo para tentar fazer reference check, para tentar fazer um pouco mais de pergunta, dependendo do modelo de negócio. Por exemplo, se a gente conhece um pouco mais do modelo de negócio, ajuda pra caramba, a gente faz pergunta até mais relacionada ao negócio para entender se a pessoa entende. Então, assim, tem um pouco disso, assim. Mas de fato, é um negócio, assim, como que você transforma uma avaliação qualitativa em um pouco mais quant. É, dito isso, assim, não tem muita coisa. Assim, se você está trabalhando nas pessoas, também tem uma parte que ajuda, né? Você não tem muito o que olhar das empresas. Você está investindo na empresa no começo, pelo menos você não precisa fazer uma análise enorme do business, porque ele não existe, né? Então, facilita desse lado.
aproveitando então esse gancho aí da avaliação, né? Até pelo fato de vocês também serem ágeis, mas aonde vocês, não é questão de ter mais atenção, mas aonde de repente tem uma maior demora nessa análise, né? A gente sabe que elevar, que a gente fala, né? Investir num grande time com uma ideia mediana é muito melhor do que uma excelente ideia e um time mediano, óbvio. Mas aonde de repente vocês tomam um pouco mais de tempo para fazer a avaliação? Sobre o que a gente olha, de fato, assim, a gente está tentando. Tem algumas coisas, né? Acho que as dúvidas que a gente sempre fica. É engraçado, assim, agora que a gente está quantificando mais, é óbvio que tem, assim, tem aqueles times que são óbvios, né? Assim, turma aprovada, boa pra caramba. Daí tem alguns critérios principais que eu acho que para a gente é assim, qual é o background, né? Assim, tipo, eles são muito bons, já fizeram muita coisa legal, né? São achievers, né? Fizeram coisas interessantes e tal. De uma coisa. A outra coisa é se o skill set deles tem a ver com o que eles querem fazer, né? Isso é uma outra coisa que a gente tenta olhar um pouco, assim, daquele tal do founder market fit, né? E a outra coisa é se, assim, eles têm uma coisa que para a gente é importante, que tem a ver com um pouco do background, mas é a capacidade de atração de gente, assim. Acho que nesse começo, entre o seed e o A, pelo menos o jeito que a gente está vendo cada vez mais é assim, o que que muda, né? O que que é a empresa do seed para o A, né? Eu acho que são os caras que conseguem atrair um time muito bom. Com esse time, você começa a validar, né, as hipóteses, produto, etc. Não necessariamente você tem tração, mas daí você consegue atrair capital para daí conseguir começar a, de fato, escalar, né, um pouco o produto. Então, assim, exatamente por causa disso, eu acho que essa questão de você atrair gente talvez uma das principais coisas. Então, se é um time provado, que a gente sabe que já tem um monte de gente querendo trabalhar com eles, né? Assim, já tem, sabe, já tem alguns casos aqui que a gente viu que foi assim, a empresa já nasceu com 30 pessoas, sabe? Que gostavam dos founders e que queriam trabalhar. Que a gente sabe que o cara, que assim, tem uma grande chance deles conseguirem levantar capital, porque já fizeram isso antes, as pessoas gostam, etc. Ou seja, o risco de execução no começo é menor. Então, acho que a avaliação do risco de execução é uma coisa super importante. A outra coisa é uma questão de oportunismo versus, assim, obsessão. Eu acho que como esse mercado agora está mais aquecido, tem muita gente que é meio oportunista, assim, né? A pessoa está estudando ali, sei lá, um tema, só porque é um tema legal, assim, e daí fala, putz, vou fazer isso. Eu acho que a gente tem um pouco de pé atrás com essas histórias, que daí envolve também aquelas pessoas que estão, de fato, all-in, né? Tipo, sabe, assim, pô, a gente vê muita gente que, sei lá, a pessoa está ali ainda, não tomou nenhum risco, né? Está ali no emprego dela, fazendo um PowerPoint, falando, pô, vou botar dinheiro. A gente tem um pouco de pé atrás, assim, puxa, vai validar. Hoje em dia, ainda mais, né? Hoje em dia, em quase vários modelos de negócio, é muito barato você validar muita coisa, né? Começar e tal. Então, acho que esse negócio do oportunismo versus obsessão para a gente é super importante. Mas aí, sobre o teu ponto da avaliação, assim, a gente tenta checar esses pontos com as referências que a gente tem conversado com as pessoas, se a gente não conhece o time, né? E daí tem uma questão que a gente sempre olha que, assim, a grande maioria dos casos que a gente conversa, hoje a gente está fazendo um screening de umas 300 empresas por mês, assim. A gente olha assim, umas 100 e acaba discutindo sei lá, umas 10 por mês. O que a gente tenta filtrar logo um pouco, tem esses pontos que até tem algumas coisas que são mais rápidas de filtrar, mas eu acho que tem uma questão que, assim, como é que a gente consegue analisar de forma rápida essa qualidade do time? E o que eu ia falar, assim, da maioria das empresas que a gente olha, você tem os outliers, né? Você tem, assim, esses times que são obviamente muito bons, e daí a discussão é muito fácil, né? Provados, turma que já fez várias coisas, etc. Daí você tem a turma que obviamente, assim, a gente não quer muito, assim, ir muito a fundo, porque a gente acha que não faz sentido para a gente. E daí você tem tem uma boa parte da discussão que está ali numa meiuca onde o quê? Um time que parece muito bom, então não é a maioria dos casos, mas é a maioria das discussões. A maioria das discussões nossas é o time que parece muito bom, parece acima da nossa barra, mas é que não é provado. Daí, assim, a nossa conclusão é que na maior parte dos casos, puxa, a gente prefere esperar para ver eles se provarem um pouco mais. Que daí não quer dizer tração, assim, pô, eu quero ver tantos R$ 1.000 de receita, não é isso. Mas pô, vamos ver eles montarem time, vamos ver eles irem atrás dos primeiros clientes, sabe? Mas é esse tipo de execução. Então, a gente tem tentado criar um pouco essa regrinha para a gente, sabe? Ou seja, se é um time que a gente não conhece, etc, mas já está executando, daí a gente se sente um pouco mais confortável. Você fez um comentário, né, que cada vez mais está tendo novos players, né, principalmente fundos estrangeiros olhando para o Brasil até em estágios mais iniciais.
né? Então, como é que você vê isso daí? O que de repente eles estão vendo no Brasil? Eu acho que, por enquanto, a gente está vendo os fundos mais generalistas, salvo alguns casos, tem alguns caras que são mais focados em fintech, a maior parte são generalistas. Acho que o que eles estão vendo, talvez, acho que tem uma questão de, puxa, liquidez no mundo inteiro, tem uma questão de que já tem muita gente alocada nos outros países emergentes, né? Eu acho que Latam, talvez meu cheiro aqui é que Latam está virando um pouco assim, puxa, próximo lugar a se alocar, né, a se olhar. Acho que eles perceberam que tem gente muito boa indo para esse caminho. E eu acho que aqui a oportunidade é enorme, né? Assim, tem muita coisa básica, né? Então, você não precisa criar... Porque tinha uma preocupação antes que era assim, pô, mas o Brasil não tem tanto engenheiro de software, então você não vai conseguir construir um negócio muito high-tech, etc. Mas aqui, talvez, ainda você não precisa construir um negócio muito high-tech, né? Você precisa, puxa, sei lá, resolver educação, resolver saúde, entregar seguro de vida, assim. São coisas um pouco mais ainda arroz com feijão, né? Você falou que faz o primeiro cheque, né? Como é que é a relação com grupos de anjo, então? Quando a gente fala primeiro cheque, a gente fala que é o primeiro cheque institucional, né? Então, a tua pergunta, sim, a gente várias vezes investiu em empresas que já tinham sido investidas por anjos e já investiu várias vezes junto com anjos. Então, acho que tem os dois casos, sim. Assim, a gente não, o que a gente está tentando é se especializar em ser o primeiro institucional, porque é onde a gente está tentando, onde a gente está focando nossa energia e time. A gente está com 20 pessoas aqui. A gente está contratando mais até, mas assim, a ideia é ter um time que consegue se especializar nesse estágio que eu comentei, né? Que é assim, poxa, como é que eu trago o founding team da empresa, né? Tipo, as primeiras pessoas, como é que eu ajudo a trazer os primeiros clientes, como é que eu ajudo a fazer fundraising, né? Então, assim, a gente quer se especializar nisso, nesse estágio. Então, a gente está focando muito fundo nesse estágio. Vocês, como vocês falaram, vocês têm carteiras bastante diversificadas, né? Muitas startups. Como que vocês fazem para manter o relacionamento com as investidas e ajudar elas a vencer os desafios, etc., sendo que você tem uma carteira grande, vocês têm um pipeline enorme para avaliar também. Como vocês Sim. administram toda essa carga de trabalho para que você realmente contribua ali para a startup crescer, né? Então, pois é, acho que tem, por isso que eu estava comentando, assim, por isso que tem esse negócio que eu acho que de especialização, assim, acho que do estágio, né? Acho que a gente tenta alinhar bastante as expectativas, acho que o Fernando pode falar, a gente conversou isso bastante no começo, assim, do que a gente consegue ajudar e do que esperar da gente. Eu acho que a gente, como a gente está se organizando, tem uma questão de time, então a gente está trazendo cada vez mais gente senior para o time, então tem uma questão de ter mais gente, obviamente. Tem uma outra questão que a gente tem aprendido, que é de fato alavancar o que a gente está conseguindo ajudar. Então, esse negócio que eu estava falando. Então, assim, por exemplo, talento é um negócio que para a gente é super relevante. A gente consegue escalar com a rede de pessoas que a gente tem em volta, a gente fala com muita gente todo o tempo, porque vira e mexe a gente está conversando até com gente que é fundador ou que está numa empresa, etc. A gente consegue ranquear essas pessoas, conseguir fazer match, a gente sabe, pô, essa pessoa pode ter a ver com aquele fundador, etc. Então, talento é um negócio que a gente é super escalável. Fundraising é a mesma coisa. Assim, é um negócio que a gente está o dia inteiro falando com um monte de fundos, então a gente consegue ter uma noção muito de como é que está o mercado. Tem muita rodada que aconteceu aqui dentro. A gente já teve mais de 50 rodadas subsequentes aqui dentro. Então, como é que os fundos operam, como é que eles, né, quais são os documentos, etc, etc. Então, tem bastante coisa que a gente alavanca aqui. A parte de business development é a mesma coisa, né? A gente está falando com um monte de empresa grande, a gente também tem bastante contato via os nossos investidores, então é uma coisa que dá para a gente ajudar. Então, assim, a gente tem criado, digamos, serviços que a gente acredita que a gente consegue ajudar, e daí como que a gente se organiza, tem uma questão muito de... A gente tem funcionado muito de processo, assim. Então, a gente toda semana tem um squad que a gente olha todas as empresas, a gente tem um CRM aqui, a gente consegue ver, puxa, se faz tempo que a gente não fala com alguém, quem que precisa de ajuda, quem que não precisa, e a gente tem algumas coisas que são, como eu falei, assim, que a gente acha que são mais escaláveis, e toda semana a gente vê quais são as empresas que de fato estão precisando de alguma ajuda mais urgente naquele momento, né? Então, puxa, tal empresa está precisando trazer um COO, puxa, então essa semana vamos parar um pedaço do nosso tempo, quem de nós que vai fazer isso, né? E fazer. Então, assim, a gente tem tentado criar esses sprints, assim, de ajuda, que normalmente são 3 ou 4 empresas por semana que a gente tem uma noção de que estão precisando de alguma coisa muito urgente, para precisar fechar um contrato com a empresa tal. Então, é assim, é um pouco de processo, CRM, e a gente se separou aqui em padrinhos e madrinhas das empresas também para garantir que sempre alguém está falando.
E esse alinhamento de expectativa, né? De tipo, a gente acha que tem realmente dá para criar uma plataforma, é isso que a gente está tentando criar, assim, uma plataforma de serviços para ajudar as investidas. Mas, por exemplo, a gente não pega assento no conselho, Uhum. entendeu? Então, essa é um pouco essa visão. Nesse período, vocês já devem ter feito alguns write-offs, imagino que sim, ou as que não deram certo, né? Olhando para trás, fazendo uma regressão aí, é possível identificar onde vocês erraram, onde foi a falha de processo? Bom ponto, assim, a gente ainda está cedo, né? O nosso primeiro fundo está no 5º ano. Então, assim, acho que ainda tem bastante coisa para a gente aprender nesse sentido. Até do que deu certo e do que deu errado. E do que a gente não investiu e deu certo também, né? A gente também está olhando isso, que é o anti-portfólio, né? Mas dos write-offs que a gente teve, acho que tiveram algumas lições, assim, Teve uma parte que a gente aprendeu que foi runway, assim, ou seja, empresas que levantaram menos dinheiro do que precisavam. E daí até teve alguns casos até falha nossa, assim, da gente achar que, puxa, não dá para fazer com menos dinheiro, etc. Isso eu acho que é uma coisa, um perigo, assim, de tomar cuidado, porque às vezes a empresa não conseguiu ainda, né, fazer todos os testes que precisam, validar, e etc. E acabou o dinheiro, né? Ela precisa levantar de novo, mas ela ainda não tem tração suficiente, e daí ela se coloca meio que numa armadilha ali. Isso a gente já viu acontecer algumas vezes. Teve acho que teve uns outros casos que não foram, que assim, que eu acho que é o mais comum do write-off no estágio que a gente está, que é não ter achado, assim, a tese não ser verdadeira, né? Você fala, puxa, acho que existe essa dor, acho que, né, vou validar. Acho que o momento que a gente investe é muito de experimentação e, assim, testa e não concluiu-se que o mercado não queria aquilo, né? Assim, então, acho que isso já aconteceu algumas vezes. Uma coisa curiosa para dividir com vocês de write-off é a gente modelou o fundo assumindo que das 50 investidas que a gente tem, que assim, para o fundo ficar de pé, ser um bom fundo, você não precisa que todas levantem uma rodada subsequente, né? Você precisa que, por volta de 1/4 das empresas, se elas levantassem uma rodada subsequente, o fundo já meio que fica de pé, né? E depois disso, metade das empresas mais ou menos levantam capital. Isso é um pouco o modelo de cabeça, assim, que a gente montou e hoje a gente valida muito usando os dados que a gente já olhou e parece fazer sentido. Então, assim, a gente já tinha assumido que, assim, puxa, vai ter muito caso que, puxa, não vai achar mercado, vai, etc. Tal. O fato curioso é que, depois de quase 5 anos agora, a gente ainda teve muito pouco write-off no fundo 1. Eu acho que eles ainda vão vir, né, vários, talvez, mas eu acho que dos motivos é que acho que aqui no Brasil ainda você tem uma questão que acho que é diferente de um mercado como os Estados Unidos, aonde lá, puxa, o empreendedor às vezes é aquela cultura do fail fast, né? Tipo, puxa, testei, não achei o mercado, fecha a empresa, vamos para outra, né? Eu acho que aqui ainda tem um negócio de, puxa, não, vamos tentar mais, vamos ir atrás, que eu acho que é legal para caramba, para a gente como investidor também, mas é um negócio interessante que acho que é uma característica até de um país onde não tinha capital, né, assim, disponível. Então, as pessoas aprenderam a sobreviver com pouco. Até é uma coisa interessante, porque muita gente me pergunta assim sobre venture capital, vocês investem nessas empresas aí que queimam caixa pra caramba e vamos ver no que dá, né? É verdade que tem alguns casos que a gente investiu assim, mas muitos dos casos, talvez a maioria, não é assim ainda no Brasil. Porque eu acho que a gente não está lá ainda, né? Acho que não tem essa cultura ainda de queima a caixa até como se não houvesse amanhã, porque ainda não é um ambiente que o empreendedor brasileiro estava acostumado a viver, né? De capital abundante. Você já falou que, obviamente, né, você investe com os anjos, tal, mas eu queria saber um pouquinho melhor qual é o teu sentimento em relação aos anjos, né? Vocês manifestam uma preocupação do Canary em ter os founders junto, né? Mas e os anjos? Você acha Sim. importante tê-los junto? Então, como eu comentei, assim, em muitos casos, boa parte dos rounds que a gente participa, a gente acaba liderando a rodada, tá? E a gente lidera muito por uma questão de que a gente quer manter as coisas simples, o nosso term sheet é super simples e, enfim, meio que às vezes os fundadores mesmo preferem fazer, olha, vamos tocar aqui e já faz rápido. Mas normalmente sobra um espaço no round e a gente acha super bem-vindo, na verdade, que venham anjos. Então, a gente tem até assim bastante gente perto da gente que gosta de co-investir com a gente e
Eu acho, na verdade, como você tinha perguntado, eu acho que é super positivo, porque, como eu falei, às vezes tem uma questão de complementaridade, né? Às vezes o anjo tem uma experiência que a gente não tem, operacional, para ajudar aquela companhia específica, né? De um, sei lá, de um setor específico que o anjo conhece pra caramba. Então faz todo sentido estar junto, né? Quase que como um papel até de advisory, etc. Então, assim, a gente acha isso bem positivo. A gente já faz um trabalho desse de tentar apresentar bastante gente que pode ser angel junto com as empresas, pensando em pessoas da nossa rede que conhecem setores específicos, né? E etc. Então tem uma questão muito de ajuda, assim. Recentemente eu fiz uma captação via crowdfunding. Eu queria ouvir qual é a sua percepção sobre esse método. Eu fui investidor anjo também no que hoje é a CRIA, né? Que chamava, acho que Brota na época, assim, eu conheço esse modelo, assim, acho super legal, sempre fui pró, assim, né, democratizar mais, né? Acho que esse é o ponto, assim. E eu acho que para algumas empresas, você ter investidor que podem ser seus embaixadores, né? Então, assim, dependendo do business, até se é um negócio B2C, etc., pode ser muito positivo. Então, eu acho super legal. Eu acho que talvez a preocupação que eu teria só eu acho que o mercado ainda, como eu falei, ainda está muito no começo no Brasil. Então, acho que ainda são poucos fundos, agora está aumentando o número, talvez. Então, o que eu quero dizer com isso eu acho que o mercado ainda precisa se desenvolver mais para você ter muita empresa indo para vários canais de captação, né? Acho que hoje ainda está muito concentrado, né? A maior parte das empresas batem nos mesmos fundos, porque são sempre a mesma turma que está ali operando. E daí eu acho que eu teria uma preocupação só de ter certeza que você não tem adverse selection, né? Você não tem uma seleção adversa do tipo, puxa, os caras bateram aqui nesses fundos, os fundos não quiseram investir e os caras foram para alguma plataforma. Dito isso, eu acho super positivo, porque eu acho que o que vai acontecer é exatamente isso, que enquanto o mercado ainda não tem tanta gente operando, faz sentido ter muita gente boa que não levantou dinheiro com o fundo e foi direto para uma plataforma. E vão ter os casos que eu estava falando de que a empresa quer ter os embaixadores, prefere ter um negócio descentralizado, não descentralizado, né, mas mais distribuído, e eu acho que isso faz bastante sentido. Então, eu vejo com bastante bons olhos, assim, eu acho que o que eu acho é que o mercado ainda está muito no começo, então acho que esse negócio ainda vai ficar bem mais importante lá na frente. Eu gosto bastante do modelo também dos sindicatos, né? Que você tem sempre, sei lá, um angel que já é bem provado, né? Liderando uma captação, acho isso super legal também, para quem é angel, né? Olhar e falar, pô, essa turma aqui tem acesso a empreendedor bom, então eu vou junto. E outra coisa que eu acho é que quando você olha o mercado de fundo, como eu estava falando, como tem pouco fundo ainda, pô, às vezes os fundos não investem em uma empresa, não é porque a empresa é ruim, né? Porque, assim, primeiro o fundo erra pra caramba, né? A gente tem certeza que erra todo dia aqui pra caramba. E além disso, é porque não tem banda, né? Assim, no limite, todos os fundos são pessoas do outro lado, né? Com alguns sócios, assim, às vezes os caras não conseguem olhar mesmo o negócio. Então, acho que é uma bruta, assim, é super importante você ter outros canais de financiamento, exatamente por causa disso. Porque, assim, às vezes o fundo ou não tem banda, ou, por exemplo, sei lá, o fundo investiu no negócio de comida, deu super errado. Daí aparece um time lá fazendo coisa de comida e o cara fala, pô, nem quero olhar negócio de comida agora. Pronto. Então, assim, só porque o tema não era legal agora, sabe, o fundo não se interessou. Ou o fundo estava super atolado com um monte de coisa e não olhou. Então, assim, isso a gente vê todo dia, assim, né? Porque no final das contas, diferentemente de um banco, né? Fundos de venture capital são poucos times pequenos e poucas pessoas. Então, não é igual você bater na porta de uma agência e o cara vai te dar um empréstimo, né? Assim, se você passar os critérios aqui, não, né? Assim, o cara não teve tempo, não teve agenda, não sei o quê, pode ser um problema. Que você falou uma coisa interessante aí que, assim, se o time já é provado e entende bem, a escolha é óbvia, esses caras vão buscar os fundos de venture capital e vão conseguir captar. Tem o outro extremo que também é óbvio, se o time e a ideia não fazem sentido, dá para descartar rápido. Tem aquele meio do caminho que acho que é mais ou menos aí que os grupos de investidores anjo estão se posicionando. Não é o momento certo ainda para os fundos de venture capital, ainda precisa o poder de execução precisa ser provado, e aí que acho que é o sweet spot dos grupos de investidores anjo. Como que você enxerga assim
construir ou continuar construindo esse ecossistema de participação junto com os grupos de anjo para gostar da startup, aí isso aqui ainda precisa provar um pouquinho mais, passa para o grupo de anjos avaliar e vice-versa. A gente está com uma startup agora que já provou, que está crescendo e passa para o Venture Capital. Como você enxerga fazer isso de forma mais estruturada? Bom, primeiro, acho que o que você falou, eu concordo 1000%, assim, acho que tem muitos desses casos, né, que o VC não se sentiu ainda convicto de investir no time, e eu acho que a atividade angel é ultra relevante para isso, assim, ultra, né? Acho que é o que a gente fazia também na física. Eu acho que essa é a diferença. Quando a gente começou a fazer o fundo, a gente sentiu isso, sabe? A gente fazia tudo na física e a gente falou, opa, essa é a diferença mesmo. Porque, pô, no fundo, assim, você tem mais dinheiro, você acaba fazendo os cheques maiores do que né, que você fazia como angel. Não é só o seu dinheiro, então também tem uma questão de preocupação de construção de portfólio, né, e risco que você está correndo. Então, acho que você tem várias outras questões que entram de variáveis assim, que acabam fazendo com que o fundo, às vezes, não toma alguns certos riscos. Apesar de que, por exemplo, a gente está tentando correr esse tipo de risco bastante. Assim, a gente investiu em várias empresas que não tinham absolutamente nem nome. Assim, né? Mas a gente já sabia como é que a turma operava, então assim, já tinha algum conforto do nosso lado. Então, eu acho que a atividade Angel é super, super relevante para isso. Pô, de novo, qualquer ecossistema que deu certo, você tem uma atividade bem relevante, né, disso. Do jeito que eu vejo, Fernando, acho que assim, você tem uma questão de proximidade mesmo, assim, acho que a gente teria que se falar mais, criar um canal, uma conversa recorrente. A gente tem conversa recorrente com quase todos os fundos que operam aqui no Brasil, tanto gringo quanto local. Deveria ter a mesma coisa com caras como vocês, sabe? Uma conversa, não precisa ser todo mês, pode ser a cada 2 meses, eu não sei, mas assim, tipo, o que a gente está vendo, o que vocês estão vendo, isso acho que é uma das coisas para ter um negócio meio recorrente. A outra coisa é estrutura, que daí já não sei como é que vocês operam, acho que a única pitaco que eu daria é de preocupação de cap table, né? De ser um cap table que isso eu já vi alguns fundos ficarem reticentes, não necessariamente no nosso caso, mas de você ter um cap table onde você tem muita gente e já que, por exemplo, muitos fundos operam via estrutura fora do Brasil. Pô, se a estrutura é aqui, daí você tem que flipar, né? Você tem que mandar todo mundo para fora. Você é um monte de angel, isso pode tomar tempo. Assim, tudo que for simples, né, e que for mais, sabe, assim, sem fricção, é melhor. Então, assim, eu pensaria bastante nisso. Porque, no final das contas, a gente pensa nisso, né? Então, eu sempre, quando estou investindo na empresa, eu estou pensando assim, como é que eu elimino a fricção para o próximo cara entrar? Eu quero tirar o menos fricção possível, né? Assim, eu quero ter o menos fricção possível. Então, nossos contratos, quando a gente investe, por exemplo, a gente tenta buscar não ter nenhuma cláusula que o próximo investidor vai achar ruim, porque eu quero mais que a empresa tenha acesso a capital, né? E não menos. Então, assim, acho que todo mundo na cadeia deveria pensar nisso. Como é que você elimina a fricção? Daí eu já não sei como é que vocês estão operando, mas acho que é importante pensar em como tirar a fricção, o que tiver de fricção, tirar. Como vocês têm o risco versus o retorno, o que vocês esperam de retorno para cobrir todo o risco de investimento? O fundo tem uma questão de que a gente está montando um portfólio, né? E a gente acredita no modelo matemático aqui que a gente montou, a gente fica sempre backtesting ele, né? A gente acabou de rodar um estudo aqui, e a gente se sente confortável de que a gente tem que fazer por volta de uns 50 investimentos, entre 40 e 60 investimentos. Por causa disso, a conta é bem simples, assim, cada investimento que a gente faz, a gente tem que conseguir enxergar que ele vai ser 50 ou 100 vezes maior. Então, essa é a expectativa de retorno. Que a gente na física, como Angel, não tinha. Porque assim, puxa, se eu ganhar 10 vezes e partir para a próxima, reciclar o capital, ótimo, né? Agora, no fundo, como é um período de 10 anos o fundo, e a gente só vai cobrar a taxa, né, o carry nosso, etc., lá no fim, quando a gente realizar o resultado e tudo mais, a gente realmente precisa ter digamos, uma expectativa de retorno muito maior, porque a gente não vai reciclar o capital. Tudo que a gente tiver de exit, a gente vai devolver o capital. E assim, dito isso, por isso que eu falo que a gente vai errar para caramba, porque poucas empresas vão multiplicar por 50 ou 100 vezes, né? Mas a gente precisa, pelo menos na hora que a gente investe, conseguir ver que não tem um teto. Acho que esse é o ponto. Então, a gente já deixou de investir em empresa que a gente falou, puxa, cara, isso aqui, assim, se der muito certo, assim, sabe, você faz a conta assim, de market share que o cara pode ter, ou etc., assim, qual o tamanho que vai ficar, né? Assim, não é toda empresa que vai multiplicar por 100 vezes, né? E a conta é meio essa porque a gente vai ser diluído ao longo do tempo também. Então, essa conta um pouco assim, de bolso, tá? Qual é, mais ou menos, um limite
mínimo que vocês consideram de cap table que está na mão dos founders? Sobre cap table, a gente daí, sei lá, tem um monte de gente que fala que tem umas regrinhas de mercado e tal. De fato, a gente percebe que tem uma expectativa no mercado que é o seguinte: a partir de depois de um Series B, de um Series A, normalmente espera-se que o time, né, o management team, ou talvez incluindo stock options, etc., tenha por volta ali de 50% do negócio. Né? Isso, assim, muita gente no mercado fala. A gente tem visto que é meio verdade isso. Então, é óbvio que tem casos e casos, tem empresa que é mais ineficiente de capital, precisa levantar muito capital, então vai diluir mesmo, assim, tem casos e casos, mas eu acho que via de regra. Então, acho que eu faria uma conta ao contrário, sabe? Pô, quanto é que esses caras vão diluir no A? Quanto eles vão diluir no seed? Precisa fazer um seed ou vai do angel para o A direto? Então, daí acho que depende muito. Tá? Mas normalmente a gente investe quando o grosso do equity está na mão dos founders, o grosso, sei lá, 80%, 90%. Mas já aconteceu da gente investir com eles tendo menos, porque era um modelo de negócio que eu não precisava de tanto capital, então não ia diluir tanto ao longo do tempo. Então, assim, tem casos e casos. Porque a nossa preocupação só é que a gente não pode pegar um stake que depois vai atrapalhar a empresa da levantar capital. Né? Então, essa é outra coisa. Agora, sobre o fundo falar para vá lá com os angels, eu acho que a gente já teve um pouco nessa situação, só dividindo com vocês rápido. Eu acho só que a gente não quer estar numa posição de que a gente resolver, porque a gente não é investidor, né? Enquanto a gente ainda não investiu, a gente ficou numa situação meio sinuca, né? Eu falar para o founder, escuta, você tem que arrumar, assim, parece meio até arrogante, assim, escuta, acho melhor você falar com quem já é teu investidor, né? E vocês verem como resolver. Quando você falou do crowdfunding, né, que você também vê com bons olhos, isso tá, mas ainda está um mercado ainda que está sendo muito ainda incipiente, está analisando. Vocês, o fundo, se vocês têm uma startup que chega para vocês, que está investida via crowdfunding, para vocês isso é um go, no go? É um ponto de alerta, sim ou não? Não, a gente já entrou em empresa que, de crowdfunding acho que não, mas já entramos em empresa, eu ia falar de crowdfunding não, mas a gente já entrou em empresa que acho que quase levantou em crowdfunding, a gente já entrou em empresa que passou por aceleradora, a gente quer olhar tudo, assim, acho que isso não tem uma regra, assim, a gente está olhando as pessoas, eu acho que não tem nenhuma regra nesse sentido. Qual é, né, mais ou menos o tamanho do cheque de vocês? Sobre o cheque médio, hoje a nossa média de cheque, eu acho que está por volta de uns 700 e poucos mil dólares, mas é uma média que não quer dizer muita coisa, tá? Porque ela é super aberta. Assim, a gente já fez cheque muito pequeno, e já fizemos cheques que, sei lá, você pode considerar que é quase que um Series A, assim, sei lá, 2, 3 milhões de dólares. Então, realmente, por isso que a gente fala que a gente quer ser o primeiro institucional. Isso quer dizer muita coisa, né? Às vezes é uma empresa que já está rodando, já tem gente, já está não sei o quê, e que precisa levantar uma rodada que você poderia chamar de Series A. A gente evita falar que é um fundo de seed, ou de pre-seed, ou de A, a gente fala que é bom ser o primeiro, porque a gente tende a ser relativamente flexível no cheque. Muito obrigado, então, pelo seu tempo e pelas ideias aí, muito material extremamente relevante aí para a gente refletir e discutir. Mas foi um prazer aí, super legal. Beleza, gente, obrigado.